Como você pode mudar a tua realidade financeira nos últimos 3 meses do ano? A gente está chegando na principal época de vendas do ano, normalmente. A Black Friday representa 50, 60% do faturamento das pessoas que sabem fazer dinheiro na internet. Para isso, eu preciso te contar uma história, e essa história vai ser separada em 3 partes. A primeira parte, essa história é uma história minha, tá? A primeira parte é a parte em que eu vou tentar te mostrar como que você pode fazer da melhor forma com o que você tem. A segunda parte é como que você monta um plano de ação para isso. E a terceira parte, como que você analisa essas métricas e repete. Vamos lá. Dia 4 de agosto, eu postei no meu Substack e por aqui, eu acho que no YouTube também, o meu plano para recuperar um contrato de 6 meses. Naquele momento, a minha empresa estava faturando bem, vindo faturando ok, a gente tinha um faturamento legal, relevante, e eu perdi um contrato, né, mensal, que era um contrato que me pagava recorrente ali, R$ 6.000. Então, você imagina, você tem um contrato de 6 mil, que é um ticket ok, né, fixo, está te pagando ali, e do nada você perde isso. Perfeito. A primeira habilidade que eu acho que você tem que construir, que vai te salvar nesses momentos, antes de eu passar nas 3 fases, é a tua capacidade de geração de receita, ela precisa ser cada vez mais trabalhada. E capacidade de geração de receita é, no fundo, repertório. Construção de repertório vai te dar a habilidade de conseguir sair de determinadas situações ou entrar em determinadas situações para entrar em outras determinadas situações melhores em que você está. Então, eu julgo que nesses 7 anos de trabalho no mercado digital, eu construí uma boa capacidade de geração de receita, ou seja, um bom repertório para tomar alternativas, ter alternativas para caso o meu plano principal dê errado. Você tem que ter essa habilidade. Como que você constrói isso? Com experiência, você precisa construir experiência, e a experiência vem com o tempo, mas não só tempo, mas skin in the game, né, como as pessoas chamam. Você tem que estar no jogo, cara. Você tem que estar fazendo coisas. Essa é a primeira coisa. Segundo, você tem que ficar inteligente. E você fica inteligente. A forma mais barata de você ficar inteligente é comprando livros, mas não só isso. Você precisa de um professor. A relação professor-aluno, ela é muito importante nessa jornada. Então, hoje, por exemplo, eu já volto pro vídeo, tá? Mas eu ainda não saí do vídeo, mas vou só fazer um parênteses. Hoje eu atendi a mentoria de um mentorado que chegou faturando hoje que 8 mil, 9 mil e está batendo seus 20 mil de faturamento. E ele acabou perdendo 2 contratos ali, que vai reduzir um pouco ali o orçamento dele no mês de outubro. Perfeito. As dúvidas que ele teve foram dúvidas que só um professor próximo que se importa com ele poderia responder. Ele não conseguiria responder essas dúvidas num vídeo do YouTube, ele não conseguiria responder essas dúvidas num carrossel de Instagram. Somente um professor que tem um olhar próximo, um olhar cauteloso, cuidadoso, conseguiria responder essas dúvidas dele. Então você tem que ficar mais inteligente, mas você fica mais inteligente à medida que você estuda mais, mas se você não é tão inteligente assim, você precisa de alguém que já estudou e que te mostre o caminho das pedras. Fecha parênteses. Quando eu perdi aquele contrato de 6 mil reais, a primeira coisa que eu precisei fazer, e aqui a gente já começa a entrar mesmo na parte prática da coisa, foi olhar para o que eu tinha nas minhas mãos. E o que eu tinha nas minhas mãos naquele momento? Naquele momento eu tinha 6 anos e meio de experiência, 7 anos de experiência, com muitos players no mercado, fazendo muitas ações de venda, prestando muito serviço, já tinha feito muitas prospecções na vida. Então eu tinha uma bagagem muito legal de experiência, minha, que eu desenvolvi com os meus resultados, com a minha prática, com o meu trabalho. E eu tinha também uma rede de contatos muito legal, muito forte, porque eu desenvolvi isso, eu criei essa rede de contatos ao longo desses 7 anos, tá? Então, o que eu tinha era conhecimento e rede de contato, tá? Com o meu conhecimento, com a minha audiência de 280 seguidores, lembrando, eu tinha 280 seguidores naquela época. Com a minha audiência de 280 seguidores, eu poderia usar da minha experiência, do meu conhecimento, para monetizar de algum modo. Foi isso que eu fiz. Então eu tinha um caminho, que era, eu tenho um conhecimento, eu posso monetizar esse conhecimento para a audiência que eu tenho, 280 seguidores, tá tudo bem. E eu tinha um outro caminho, que era a minha rede de contatos, que me daria um outro tipo de monetização, né, de pagamento, que seriam contratos ali, né, então prestação de serviço. Perfeito.
Eu falei, cara, vou atacar as duas frentes, que é, eu vou usar do meu conhecimento, da minha experiência para oferecer para minha audiência, mas também vou ativar alguns contatos que eu tenho para conseguir contratos fixos recorrentes ali que podem, porventura, me dar algum direcionamento dentro da carreira ou, sei lá, me salvar nesse momento que eu perdi um contrato de 6 mil. Legal. E eu ataquei as duas frentes. Com o meu conhecimento, eu olhei para a minha base de seguidores, que era o que eu tinha nas minhas mãos, então se pergunte, o que eu tenho nas mãos hoje? Eu olhei para aqueles 280 seguidores e eu falei, cara, aqui tem profissionais criativos. Profissionais criativos, social media, copywriter, design, eles precisam de uma coisa chamada produção de conteúdo, porque produção de conteúdo atrai seguidor, atrai possível cliente. Legal. Eu olhei para o mercado e vi uma brecha, que é, as pessoas que ensinam a produzir conteúdo, elas estão ensinando, na verdade, não é a produzir conteúdo, ou não é a ficar mais inteligente. Por quê? Se eu te ensino uma coisa, o meu objetivo dessa coisa é fazer com que você fique mais inteligente, não que você viralize mais. Percebe? Produzir conteúdo está acima da viralização. A viralização é parte da produção de conteúdo. Então, você não ensina a parte, você ensina o todo. E é isso que diferencia grandes professores. É a capacidade dele de ensinar o todo, não a parte. Viralizar é a parte do todo. Curtida, comentário, é a parte de um todo. Beleza, mas o que é o todo? É eu entender sobre o ser humano, como que um ser humano do outro lado funciona, como que eu funciono, como que eu me comunico com outra pessoa, enfim, isso é o todo. Foi isso que eu fiz. Eu falei, esses profissionais precisam de aprender a produzir conteúdo do modo correto. Então, eu tinha alguns profissionais ali no meu perfil, de 280 seguidores, e eu ofereci o produto chamado Discurse como Gente. Eu criei um produto com base na minha experiência, com base, enfim, em tudo aquilo que eu sei, e ofereci para essas pessoas. Beleza, algumas pessoas entraram. A gente já tem aí uma monetização do meu conhecimento. Depois, eu vi que tinha outra parte no meu Instagram de profissionais que não precisavam aprender produção de conteúdo, mas precisavam eles tinham uma maturidade de negócio um pouco maior e eles precisavam, na verdade, de um acompanhamento. Perfeito. Eu sentei, peguei o meu conhecimento e estruturei um acompanhamento de 6 meses, um acompanhamento de 3 meses. Depois de estruturado, eu entrei em contato com essas pessoas, sem produzir conteúdo ainda. Eu ainda estava sem produzir conteúdo no meu Instagram, estava só no direct. Então, eu não tinha um posicionamento, eu não tinha um negócio, não. Eu só entrei em contato com essas pessoas porque elas me acompanhavam ali há algum tempo, que eram alguns profissionais, e estava tudo bem. Entrei em contato com elas e falei, olha, fiz uma condução de conversa, um processo comercial que eu ensino dentro do nosso acompanhamento, e levei essas pessoas para uma reunião e fechei as vendas. Então, ali entraram mais algumas pessoas. Então, ali eu já comecei a monetizar o meu conhecimento. Então, eu tinha um conhecimento que eu posso monetizar por meio de um produto, de um infoproduto. Não é que eu preciso só monetizar por serviço. O meu outro lado que eu ataquei foi o serviço. Tá? Então, prestar serviço. Eu trabalho no mercado há 7 anos, então, copywriting, gestor de projetos, estrategista, fazer todo o lançamento, legal. Dessa ativação de serviço, eu não fechei ninguém, né? Então, eu tive algumas propostas que acabaram que, eu acho que por conta de eu estar monetizando pelo conteúdo, eu acabei deixando de lado as propostas de serviço, porque me tomariam muito mais tempo e me pagariam muito menos. Beleza, foi uma escolha. Então, naquele primeiro momento que eu perdi um contrato de 6 mil, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o que eu tinha nas mãos. E como que eu posso monetizar isso da melhor forma? Eu tenho conhecimento e eu tenho rede de contatos. Vou atacar as duas. Uma eu ataco de tal modo, outra eu ataco de outro modo. E, no final, isso me rendeu muito mais do que aquele meu contrato de 6 mil reais. Perfeito, maravilha. Fechado. Então, foi o movimento que eu fiz de olhar para o que eu tinha nas mãos foi feito com sucesso. Perfeito. Mapeei qual foi o meu plano de ação, o segundo passo do vídeo. A gente tem o que eu tenho nas mãos, qual foi o meu plano de ação. Para serviço foi, primeiro, um low ticket, ou seja, um produto de ticket barato, você vende diferente de um produto de ticket alto. Então eu tinha que ter claro isso na minha cabeça. E eu tinha muito claro que o processo comercial para um é diferente, para o outro é totalmente diferente. Então, para o low ticket, primeiro, eu desenhei um produto com uma dor muito clara, produção de conteúdo sobre uma outra ótica, sobre uma brecha de mercado. Segundo, eu abordei as pessoas no Instagram, no direct, e comecei a conversar com essas pessoas. Esse foi um plano de ação. Falei, olha, as aulas vão acontecer assim, assim, assado. E aí, quando a gente está falando de produto, o produto nasce de uma necessidade, as pessoas precisam aprender conteúdo, ele precisa ter uma transformação, que é levar do ponto A ao ponto B, e ele tem que ter facilitador da transformação.
Quando eu estava montando o Discurso Como Gente, que é o nosso produto de 4 aulas, 5 aulas na verdade, eu falei, um facilitador que eu posso colocar é a aula ao vivo. Por quê? Eu tenho interesse que a minha audiência cada vez me conheça mais. Dito isso, quando eu coloco uma aula ao vivo, eu aproximo, né, eu me aproximo deles e eles se aproximam de mim, eles têm mais contato comigo. Então, para um primeiro movimento de produto, de monetização do meu conhecimento, eu optei por fazer as aulas ao vivo do Discurso Como Gente, e assim eu fiz. Então, o ao vivo ele é um facilitador da transformação do meu produto, da minha necessidade. Então, eu coloquei ao vivo. Mais uma coisa que eu fiz, eu dei um grupo de WhatsApp. As pessoas estavam ali, poderiam tirar dúvidas, e ali eu mandava o link. Tá? Então, mais um facilitador da transformação do meu produto sobre produção de conteúdo. Perfeito, o movimento foi perfeito, a gente conseguiu ali alguns alunos, 5 alunos, então a gente já monetizou o conhecimento com um perfil de 280 seguidores. Maravilha. O segundo movimento é, agora, a ação da mentoria, né, do nosso acompanhamento. É ter muito claro que o processo comercial de venda de um high ticket, ele é mais robusto. Ele também leva um pouco mais de tempo. O tempo médio de venda de um processo comercial de high ticket é maior. Então você precisa ter isso muito claro. E eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então o que é que eu precisava? De um produto com uma estrutura que eu possa escalar, mas com uma estrutura que, num primeiro momento, poderia ser menos escalável, ou seja, eu poderia estar mais próximo do aluno para que a transformação dele aconteça mais rápido e eu tenha mais depoimento, eu tenho um depoimento mais rápido. Percebe? Por quê? Porque eu não tenho 30 alunos. Eu tenho menos alunos no meu acompanhamento, porque eu tinha 280 seguidores, agora eu estou batendo 600. Dito isso, eu consigo entregar mais proximidade para que a transformação acelere e eu colha depoimentos mais rápido e para os próximos eu venda menos proximidade. Foi isso que eu fiz. Eu estruturei um acompanhamento de 6 meses, que custa X mil reais. Eu não falo o preço dos meus acompanhamentos aqui nos vídeos. Estruturei um acompanhamento de 6 meses, que tem ofertas, que tem entregáveis individuais e entregáveis em grupo, e tem aulas gravadas. Foi isso que eu fiz. A partir disso, eu tinha um produto. Legal. Isso é estrutura. Beleza, não está dizendo nada. As aulas que dizem, né? E dentro do nosso produto, a gente preza por aquisição, qualificação e venda, seja para profissionais liberais ou para prestador de serviço. Então, foi isso que eu fiz. Perfeito. Montei a estrutura do produto e falei, quem são as pessoas que podem comprar esse produto? Fiz uma lista, do mesmo modo que eu fiz a lista lá nos cursos Como Gente. Então, lembra, a gente está na fase da ação, certo? Então, tem 1 mês e 20 dias e 24 dias que eu comecei esse movimento que eu estou te falando. Primeiro, eu fiz um produto front, né, baratinho. Depois, eu comecei a lançar a mentoria. Eu fiz uma lista das possíveis pessoas que poderiam comprar. E eu comecei a entrar em contato com essas pessoas usando uma técnica chamada Spin Selling. Que é, eu entendo a situação da pessoa, eu entendo os problemas, eu faço algumas perguntas de implicação, eu gero uma necessidade, levo para uma call de vendas e vendo. Então, o processo comercial é totalmente diferente lá do infoproduto low ticket, porque eu vendi no direct o low ticket. Esse não, eu tenho que trazer para uma call de vendas. Então, o primeiro movimento foi, eu tenho um produto. Depois, eu entro em contato com essas pessoas entendendo a situação delas. Eu entendo os problemas e faço perguntas de implicação, ou seja, eu mostro cada vez mais que aqueles problemas afetam justamente aqueles problemas que estão afetando ela crescer. Depois eu faço implicações de necessidade, né? Então eu trago, na verdade eu faço pergunta de implicação e gero necessidade. Que é, cara, vamos conversar numa reunião? Eu tenho aqui como te ajudar nesse teu caso e a gente conversa numa reunião, enfim. E eu montava ali um plano estratégico para a pessoa, montava o plano, a pessoa saía muito feliz e comprava o meu produto. Então, no mês passado nós fizemos 5 reuniões e 3 vendas. Então, do nosso produto que custa X mil reais, semestral. Então a gente fez ali quase 70%, é isso mais ou menos, né? 80%, não sei. Então nós fizemos esse movimento nesse primeiro momento. Então, esse foi o meu plano de ação. Eu tinha algumas coisas em mãos e eu montei um plano de ação e executei esse plano. Uma coisa que me apoiou muito foi o YouTube. Por quê? O YouTube, ainda que ele seja poucas pessoas, eu tenho 45 inscritos hoje no meu canal, o YouTube ele serve de apoio intelectual para a nossa produção de conteúdo no Instagram. Então, você tem um professor, alguém que está ensinando ali no Instagram, que todos os dias posta vídeo no YouTube de 20, 30 minutos, 15 minutos. Cara, esse cara tem alguma coisa para falar, eu vou ouvir essa pessoa. E as pessoas vêm aqui no meu YouTube, eu recebo direct ali, já estou começando a receber direct no meu Instagram, recebi um ontem, eu acho, de um cara que falou assim, cara, muito legal os teus vídeos no YouTube, né? Já tá virando marca sua, você toda quinta-feira ir ao cafezinho lá com o senhor,
É verdade. Então as pessoas já estão me reconhecendo porque às quintas-feiras eu vou na cafeteria, tabacaria da minha cidade, uma delas, e fico lá tomando café com as pessoas depois da missa, depois de almoçar no centro. Então essa é a minha rotina de quinta-feira, inclusive amanhã é quinta-feira eu vou lá. Então as pessoas já começam, às vezes você acha que não está falando para ninguém, mas você está falando para alguém. Então o YouTube serviu muito como ferramenta de apoio intelectual que eu falava no Instagram. Realmente sei fazer isso que eu estou ensinando para vocês. E isso é demonstrado nos vídeos que tem 15, 20, 30 minutos. Tinha Masterclass minha que tinha 1 hora de duração. Tem aqui no canal. Então o meu plano de ação foi esse. Tudo bem. Então a primeira parte foi o que eu tinha em mãos, o meu plano de ação e agora a última parte. Analisando as métricas. A gente está chegando no segundo mês de venda do nosso acompanhamento. Então tem 1 mês e 24 dias, né? Então daqui a semana que vem, daqui a uma semana, a gente fecha ali 2 meses. A gente começou dia 3 de agosto, na verdade, né? Então vai fazer mais ou menos 2 meses em breve. Cara, olhando para trás, eu acho que a gente está muito bem, né? E aqui é uma coisa muito interessante da internet. A internet, ela coloca na nossa cabeça que a gente tem que faturar 30, 50, 30 milhões de reais por mês. É muito interessante isso, né? Eu estava conversando isso com o meu mentorado hoje também. Ele está lá faturando seus 20 mil reais, 15, 16 mil reais por mês. Cara, isso é muito dinheiro, né? O cara tem 4 filhos, velho. Se você parar para pensar, uma família normal, assim, que tem 2, 3 filhos, eles vivem, normal brasileira, vive com 3 mil reais, 4 mil reais por mês, entende? Você faturar 15, 20 mil reais, assim, você tá quase no 1% mais rico do Brasil, que é 28 mil reais por mês. Então, você percebe que a internet, ela coloca na nossa cabeça essa loucura de você tem que faturar muito e que teu projeto tem que estar certo muito rápido e você acaba desistindo porque você coloca uma pressão em você, uma pressão que é desnecessária. Então, analisando a nossa empresa em 2 meses, contando que eu estou fazendo tudo isso sozinho, tá? A gente tem produção de conteúdo diário aqui no YouTube, a gente tem vídeo ali no Instagram, carrossel, produção de conteúdo no Instagram. Eu tenho as minhas entregas de mentoria, eu tenho as calls de vendas para fazer, eu tenho as prospecções que eu faço todos os dias. Tudo isso eu estou fazendo sozinho, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. No mês passado, eu não fechei nada de serviço, mas esse mês eu já fechei uma coprodução com uma expert que tem 100 mil seguidores. Tudo isso porque eu comecei a produzir conteúdo e essa expert estava dentro da minha base de possíveis clientes. Ela já foi uma cliente minha no passado, quando ela tinha 5 mil seguidores. Eu reativei esse contato e a gente fechou uma nova parceria. A gente, inclusive, fechou a parceria semana passada, semana passada, e a gente já está vendendo, né, o nosso low ticket. Já está caindo venda. Então, perceba que a tua capacidade de geração de receita, ela dita muita coisa. Que é, cara, eu tenho um conhecimento, eu preciso monetizar isso de algum modo. Eu tenho rede de contatos, eu preciso monetizar isso de algum modo. E ser sagaz, você não pode parar. Né? Não parar. Esse mês foi o mês que eu mais trabalhei, assim, eu acho que no ano, cara. Eu acho que todo mês a gente vai trabalhando mais, né? Mas esse mês foi o mês que eu mais trabalhei, assim. Tô sentando 6, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã para estudar, para trabalhar. E eu só paro agora, 10 da noite. Agora são 6, eu ainda vou gravar mais alguns vídeos pro YouTube para sábado e domingo, para ficar livre. Então, pense o seguinte, você tem um projeto que às vezes está faturando R$ 1.000. Aí no segundo mês você entra um acompanhamento, sei lá, e agora começa a faturar 2, 3 mil. Cara, isso está ótimo. Me diz qual, no emprego CLT você vai ganhar 1.518 o resto da vida. As pessoas perderam a noção do mercado digital. Né? Perderam a noção que um faturamento de 5, 10, 20 mil reais por mês é um excelente faturamento. E aqui uma dica bônus antes da gente fazer a nossa revisão. Não se perca no lifestyle do mercado digital, ou no lifestyle da tua bolha. Cara, eu estava falando para esse meu mentorado também. Eu vendi meu carro quando eu mudei para uma cidade menor. Quando eu cheguei nessa cidade menor, eu falei, cara, eu não preciso de carro. O carro estava consumindo 20, 10% do que eu ganhava no mês. 20% do que eu ganhava no mês. Então eu estava gastando muito dinheiro com carro sem necessidade. Eu vou de Uber todos os dias para o centro, para a missa, e eu gasto, sei lá, R$ 12 ida e volta, entende? Então eu estava gastando ali 4 mil por mês de carro, cara. É uma loucura, né? 3 mil por mês de carro. Então você percebe que quando eu olhei para uma cidade pequena, eu falei, cara, ter carro aqui é métrica, é métrica de ego, é vaidade, né? Beleza, na cidade grande eu precisava ali, mas eu fui lá e vendi o carro, eu não preciso do carro. Então, não se perca no lifestyle, cara. Quando você começar a fazer seus 5, seus 6, seus 8, 10 mil reais por mês, não se perca no lifestyle da tua bolha. Não se perca nessa loucura que as pessoas têm de comprar relógio, comprar roupas caras e tem que ter um carrão, tem que ter um motão. Não tô falando que o material não importa, né?
Mas em ordem hierárquica, o material é, de longe, assim, uma das coisas que menos importa, bicho. O que importa é você fazer isso aqui com todo o coração, todos os dias você aparecer, todos os dias você tentar ajudar pessoas e ajudar pessoas, mesmo, de fato. Quando um pai de família de 4 filhos chega pra mim e fala, Rafa, esse mês eu tô faturando 20 mil, eu tava faturando 8. Cara, eu fico muito feliz, ele tem 4 filhos. É, ele vai proporcionar uma coisa muito melhor para os filhos dele. Ele pode agora, sei lá, ao invés de gastar 8 mil por mês, não sei se é isso que ele gasta, gastar 9, 10 mil, não vai mudar nada na vida dele, ele vai ter muito mais qualidade de vida, percebe? Como o fruto da coisa, ele é muito mais bonito do que o dinheiro, cara. Então, não se percam no lifestyle. Mas fazendo uma revisão aqui do nosso vídeo, primeiro eu mostrei ali para vocês que eu perdi um contrato e depois eu precisei olhar para o que eu tinha nas minhas mãos, isso. Com muita tranquilidade olhar para o que eu tinha nas mãos. Partindo disso, eu tinha dois caminhos, o caminho de monetizar o meu conhecimento e o caminho de prestar serviço. O caminho de prestação de serviço normalmente ele é mais rápido, mas para mim não foi, curiosamente, né? Nesse caso, tá? Em outros momentos também ele foi mais rápido, mas nesse caso não foi. O mais rápido foi monetizar o meu conhecimento, mesmo que eu tivesse ali uma audiência de 280 seguidores. É muito interessante isso. Então, monetizei meu conhecimento e comecei a fechar serviço. Aliás, no mês passado eu fechei serviço sim, cara. Agora que eu tô esquecendo. Eu fechei serviço sim no mês passado. Então, são dois médicos. Eu tenho um médico que estava trabalhando no mês passado, a gente fechou, e agora eu tenho essa outra expert. Agora que eu lembrei, vocês me perdoam. Caraca, quase que eu tava esquecendo. A gente fez uma ação de vendas, inclusive, e esse mês já tá vendendo, enfim. Então, eu tinha ali nas minhas mãos essas duas coisas. Então, cara, olha para o que você tem nas mãos. Depois, trace um plano de ação para isso. Para coisas diferentes, você dá coisas diferentes. Né? Você dá as coisas diferentes para as coisas diferentes. Você faz coisas diferentes. Existe um produto barato, existe um produto caro. A forma de vender os dois precisa ser diferente. E você precisa ter isso claro na tua cabeça. Beleza? Então eu tinha eu tinha algumas coisas na minha mão, botei um plano de ação. Montei um plano de ação, executei. E agora eu estou revendo esse plano de ação para os próximos 3 meses do ano. Que é analisando as métricas, analisando tudo aquilo que eu fiz nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, e agora melhorando isso para outubro, novembro, dezembro, que é o mês que a gente mais vende, outubro, novembro. Então, como que eu posso fazer uma boa Black Friday para os meus seguidores? Como que eu posso fazer uma boa campanha para trazer mais gente para dentro da mentoria? Enfim, e fazendo isso com os nossos outros experts, né? E, além disso, eu estou sozinho, então eu tenho que ir com calma, eu não consigo abarcar o mundo com as pernas, né? Então, como as pessoas falam, revisando o vídeo é isso, cara, você tem alguma coisa na sua mão, com certeza. Você precisa olhar para isso com muita calma. Bota no papel mesmo. Cara, eu tenho, na verdade, né? Algumas folhas de A4 que não ficam aqui na minha mesa, porque eu gosto de uma coisa mais limpa, apesar de estar meio suja, que cheio de coisa aqui. E, cara, eu escrevia todos os dias. Tá vendo esse quadro aqui? Não sei se está aparecendo no quadro na câmera, mas nesse quadro eu escrevia todos os dias. Apagava, escrevia, apagava o plano, planejando. E depois entrei em ação. Eu recebi um direct esses dias, hoje na verdade, de um cara, me mandou um áudio lá de 1 minuto e falou assim, cara, eu tô aqui com umas dúvidas de como que eu me posiciono. Eu falei, cara, eu não faço ideia de como eu me posiciono, sabe? Eu só tô fazendo. Eu não tô falando que isso é errado ou isso é certo, mas eu tô fazendo. Então, às vezes você tá num momento que você precisa fechar o contrato. Cara, foda-se seu posicionamento, você precisa entrar em contato com pessoas, prospectar e vender, cara. As pessoas estão nem aí. Ontem um cara falou assim, cara, eu preciso montar o meu portfólio, as pessoas precisam ver com quem que eu trabalhei. Cara, de todas as reuniões de venda que eu fiz até agora, eu passo por um PDF que tem lá o rosto que eu trabalhei. Cara, se eu te disser que interferiu, eu não sei, eu posso estar tá com esse dado falso, mas provavelmente não interferiu, sabe? As pessoas com quem eu trabalhei, milhões de seguidores, etc. Shark Tank, enfim, não interferiu muito na decisão de compra ou não da pessoa. O que que interfere? A tua capacidade de transformar o negócio dela. Então, para de se apegar a essas coisas assim mentais, sabe? Você precisa olhar para a realidade, traçar um plano, executar e metrificar isso, e saber analisar isso, e mudar a rota toda vez que for necessário. Agora nós estamos com a nossa Masterclass aberta de prospecção, que vai acontecer na sexta-feira que vem, e é isso, a nossa empresa está andando, graças a Deus. Tá? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.